Canal Matemática Fundamental, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, professor Wagner Oliveira. E nesta videoaula nós vamos aqui estudar fração, certo? Vamos aqui fazer um momento inicial desse estudo, onde nós iremos aqui abordar definição, representação de fração, leitura de fração e também vamos fazer alguns exercícios. Então vem comigo e vamos aprender muito nesta videoaula. Então vamos ver aqui os nossos objetivos e também a habilidade desta aula. Primeiro vamos compreender a ideia de um número fracionário. E também vamos compreender como obter a fração de um número inteiro. E a habilidade que a gente vai desenvolver aqui é compreender frações e associá-las às ideias de partes de inteiros, ok? Então vamos lá. Então, de início, esta pergunta: o que é uma fração? Para começar, fração não é um bicho de 7 cabeças, tá certo? Não é um bicho de 7 cabeças. Observe aqui a situação. Eu tenho aqui este retângulo dividido em 11 partes iguais. Essa palavra igual é muito importante destacar. Um retângulo dividido em 11 partes iguais. Ora, como é que eu então vou representar esta situação na forma de número? Bom, aqui a gente pode observar o seguinte: se fosse perguntado para você quantas partes tem esse retângulo, ou poderia melhorar a pergunta: em quantas partes foi dividida este retângulo? Você iria contar uma a uma, iria verificar que aqui tem 11 partes, certo? 11 partes de um retângulo, ou seja, o retângulo inteiro, certo? Nós tínhamos somente um retângulo e este retângulo foi dividido em 11 partes iguais. E observe que dessas 11 partes iguais, 3 delas foram pintadas. Então, dessa situação aqui é que eu vou representar uma fração. É que eu vou escrever essa situação, né, na forma de fração. Olha como vai ficar. O 3 em cima e o 11 embaixo. Cada um aqui vai ter um significado para que você possa compreender bem o que é uma fração. Primeiramente, quero destacar aqui a parte de cima, que é chamada de numerador, e aqui a parte de baixo, que é chamada de denominador. Parte de cima, numerador, parte de baixo, denominador. Cada uma tem uma representação, um significado, melhor dizendo, para que você compreenda o que é a fração. Mas o que você já pode ver antecipadamente é que a fração, geralmente nós escrevemos dessa forma aqui, né? Nós temos aqui um número em cima, um tracinho aqui, horizontal, e esse outro número embaixo. Como já estamos vendo aqui, o número de cima sempre será chamado de numerador quando o estudo for fração, né? A gente vai falar de fração. E o número de baixo ele é chamado de denominador. Vejamos aqui a forma de representar o número inteiro ou decimal, certo? Utilizando frações. Vamos ver aqui. Eu tenho aqui então esta fração aqui, o 10 em cima e o 5 embaixo. Nós vamos representar esta fração por um número inteiro. Como assim, professor? É bem simples. Para que você possa entender o que eu estou dizendo, você pega o número de cima e divide pelo número de baixo. 10 dividido para 5 vai dar exatamente 2. Outra situação aqui. Eu tenho R$5 e vou dividir para 2 pessoas. Quanto caberá a cada um? Ora, com certeza, dividindo 5 para 2, cada um receberá
R$2,50. Então observe que na parte aqui de cima, primeiro exemplo, nós encontramos um número inteiro. O 2 é um número inteiro. Observe que ele não tem parte decimal. É um número inteiro. 2, você entende que é 2. Agora, no segundo exemplo, observe que o 5, né, o número 5, ou R$5, quando eu dividir para duas pessoas, olha o que vai acontecer. Vai dar R$2 e mais 50 centavos para cada um. Ou seja, R$2,50. Então, aqui nós temos um número decimal, certo? Isso aqui a gente vai estudar mais tarde para entender melhor o que é número decimal. De antemão, vamos reforçar esta ideia. O que é uma fração? Fração é uma divisão. Professor, por que você não disse antes? Pois é, estou dizendo agora. A fração é uma divisão, obedecendo o seguinte critério, né? Esta parte de baixo aqui jamais poderá ser zero, porque se for zero, a divisão jamais poderá ser resolvida, né? A não ser que alguém um dia possa provar isto em tese. Mas até então a matemática não resolve nenhum número dividido por zero. Então, resumindo aqui nesta tela, fração é uma divisão. Basta pegar o número de cima e dividir pelo número de baixo, tá certo? Com isso você obtém número inteiro ou número decimal. Mas, resumidamente, fração é uma divisão, né? É uma divisão, ou seja, a gente obtém um número com isso. Vamos ver aqui uma situação, um problema. Uma fruteira há apenas maçãs e peiras. Aqui. As maçãs representam 4, olha como a gente pronuncia, 4 nonos, né, do total de frutas na fruteira. Qual das figuras abaixo poderia representar esta situação? Que situação? 4 nonos do total. Professor, eu quero entender esse negócio. Pois bem, vamos lá. Tá aqui a fração, né? Lembrando que fração é uma divisão. Quando você divide, se você fosse dividir aqui 4 por 9, você ia obter, logicamente, aqui um número decimal. Não iremos fazer isso aqui. Aqui eu quero que você entenda como representar, reconhecer qual dessas alternativas aqui, A, B, C, D, equivale a 4 nonos. 4 nonos. Professor, para me entender, eu preciso saber de onde saiu esse 4 e de onde saiu esse 9. Muito bem. Primeiramente, vamos entender aqui de onde saiu o 9. Olha aí, ó. As maçãs representam 4 nonos do total. Então, quer dizer o seguinte, ó. Eu tinha 9 frutas, ou eu tenho 9 frutas, certo? Entre elas, maçãs e peiras. No total, eu tenho 9 frutas, tá certo? Então, esse cara aqui é o total. Nessa parte de baixo aqui é o total de frutas que eu tenho. E o cara de cima aqui, né, o número de cima, é o número que vai representar as maçãs. Tá certo? Então, de 9 frutas que eu tenho, 4 são maçãs. Ok? De 9 frutas que eu tenho, 4 são maçãs. E aqui eu quero destacar novamente, as maçãs aqui vão representar o numerador. E numerador quer dizer partes. E aqui nós temos o denominador, que tem o significado de ser o total de partes. Tá certo? A parte de baixo, denominador, é o total de partes em que o inteiro foi dividido. E esta parte de cima, que é chamada de numerador, são as partes consideradas do total. Ou seja, dessas 9, eu considero aqui que 4 são maçãs. Ou seja, aqui é o número de partes e aqui o total de partes. Tá certo? Em que foi dividido inteiro. Vamos aqui então para mais representando frações. Observe aqui esta figura.
eu tenho aí este hexágono, tá certo? E este hexágono ele foi dividido em duas partes, tá certo? Ó, em quantas partes o hexágono, né, que é uma figura inteira, né? Vamos representar desta forma. Em quantas partes o inteiro foi dividido? Ó, eu tenho aqui um hexágono somente, eu tenho um hexágono. E este hexágono foi dividido em quantas partes? Duas. Então você vai representar assim: 1 sobre 2. Ok? Olha aí. 1 sobre 2. Então, eu represento esta situação pela fração 1 sobre 2, que também posso ler da seguinte forma: 1 meio. Tá certo? Vejamos outro exemplo. Em quantas partes o inteiro foi dividido agora? Conte aí. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha, 6 partes. E dessas 6, quantas foram pintadas? Somente 3. Olha como fica esta fração. De 6 partes, certo? Ó, de 6 partes, 3 foram pintadas. O 3 é o numerador e o 6 é o denominador, certo? Denominador, nunca esqueça disso. Ele sempre vai representar o número total de partes do inteiro, certo? Se aqui tem 6 partes, o denominador tem que ser 6 partes, tem que ser o 6. Se foram aqui pintadas 3 partes, então meu numerador é 3. Então, de 6 partes do inteiro, 3 foram pintadas. Vejamos mais este aqui, ó. Aqui o meu retângulo tem quantas partes? Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. 15 partes. Ou seja, o meu inteiro foi dividido em 15 partes. Quem vai ser o meu denominador? Vamos ver. Aqui tem até um errinho, né? Não vai ser 11, vai ser 15. Deixa eu corrigir aqui ao vivo. Certo? 15. E dessas 15, 6 foram pintadas. Então a fração fica assim: 6, 15. Olha como é que a gente lê isso aqui, ó. 6 quinzeavos, certo? 6 quinzeavos. Já você vai entender por que essa palavrinha avos. Vejamos mais este exemplo aqui, ó. Nós temos aqui esta figura, né, mais um retângulo. Vamos contar aqui em quantas partes ele foi dividido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ora, quem vai ser o meu denominador? O total de partes. Vejamos aqui, ó. Mais uma vez tem erro, né? Então vamos só corrigir aqui para você entender. Então tem 12 partes, não é 11, tem 12. Certo? 12 partes. Dessas 12, 4 foram pintadas. Então a fração fica assim: 4 12avos. Ok? Vamos adiante. Vamos aqui agora ler frações. Como é que eu leio então 1 sobre 2? Eu vou ler assim, ó. 1, eu leio a parte de cima normal, como você pronuncia qualquer número, 1. E embaixo você vai ler meio, quando for 2. Sempre que embaixo for um 2, você vai pronunciar embaixo meio. Tá certo? Vamos supor que fosse assim, ó. Um 2 em cima e um 2 embaixo. Ele lê isso aqui de que forma? Ó, em cima eu leio normal, 2. E embaixo, meio. 2 meios, tá certo? Então, esta daqui, 1 sobre 2, a leitura correta é 1 meio. Vejamos este aqui agora. 3 sobre 6, como é que eu leio isso aqui? Sempre de cima para baixo se faz a leitura, ó. 3 em cima e o 6 embaixo, nós lemos sextos, tá certo? Número ordinal, 3 sextos. Neste outro exemplo aqui, nós temos em cima o 6 e embaixo o 11. Olha só como fica a leitura. 6 11avos. Professor, essa palavra avos, por que ela agora, né? Aqui não tinha nos primeiros exemplos. Pois é. A partir do número 11,
aqui embaixo, você vai acrescentar a palavrinha avos. E observe que a leitura já fica normal. Ó, o 6 é 6 e o 11 é 11. Então, lê-se 6, 11 e acrescenta-se a palavra avos. Tá certo? E neste exemplo aqui eu tenho um 7 em cima e um 10 embaixo. Professor, como é que lê isso aqui? Da seguinte forma. 7 décimos. Sempre que embaixo for um 10, né, o nosso denominador for 10, você vai ler décimos. E em cima lê-se normal. 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá certo? Não importa. Em cima se lê normal. 7 décimos é a leitura desta fração. Vejamos aqui a representação deste probleminha aqui na forma de fração. Meu álbum já tem 45 figurinhas de um total de 100. Isso significa que completei, olha aí, ó, como é que fica esse número? 45 sobre 100. Professor, e essa aqui, como é que a gente lê isso aqui, hein? Ora, observe que o inteiro tem 100 partes. É o meu denominador. Dessas 100 partes, eu já tenho 45, tá certo? Ou seja, o álbum completo, ele precisa de 100 figurinhas. Dessas 100 figurinhas que eu preciso, eu já tenho 45. Ou seja, a quantidade de partes relacionada com o todo, tá certo? Não confunda jamais numerador com denominador. E a leitura disso aqui, olha aí, ó, 45, em cima nós estamos vendo 45, e embaixo 100, que a gente vai pronunciar centésimos. Não é centésimo, é centésimos. Então a leitura desta fração fica assim: 45 centésimos, ok? Sempre que aqui embaixo for 100, você vai pronunciar centésimos, ok? Vamos adiante. Vamos representar frações utilizando desenhos. Vamos ver aqui. Eu tenho aqui esta fração 3 sétimos. O meu denominador é 7 e o meu numerador é 3, tá certo? O meu inteiro foi dividido em quantas partes? Em 7. E dessas 7, 3 foram consideradas. Vejamos como fica o desenho. Olha aí. 3 sétimos. Eu tenho 7 no total. Observe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está aqui, ó. Denominador. Está aqui embaixo. Sempre o total de partes fica embaixo. E na parte de cima, nós temos aqui as 3 partes pintadas. Tá certo? Vejamos mais um exemplo. 8 oitavos. 8 normal e embaixo oitavos. 8 oitavos representamos assim. Ou seja, essa pizza aqui ela foi dividida em 8 partes iguais. E dessas 8 partes iguais, né, nós temos ainda a pizza completa, 8 partes. Então sempre que eu tenho assim, ó, em cima e embaixo for o mesmo número, nós estamos falando do inteiro. Porque aqui, se você fizer a divisão, ó, 8 dividido para 8, isso aqui vai ser igual, sempre igual a 1. A gente sabe muito bem que quando em cima e embaixo é igual, e eu estou falando de uma divisão, o resultado é sempre 1, tá certo? Então, 8 oitavos é igual a 1, ou seja, 1 inteiro, a pizza inteira. Vejamos mais esse exemplo aqui, ó, 2 terços. Olha como se pronuncia, né? 2 em cima e o 3 terço. Sempre que for um 3 embaixo, se pronuncia terço. Fica assim o desenho, né? A representação na forma geométrica, né? Vamos mudar até o nome do desenho. Olha como é que fica. 3, olha, tem 3 partes. Tá aqui, meu denominador. E dessas 3, 2 foram pintadas. Numerador, ok? 2 de 3. E aqui, 4 quintos, observe como fica, ó. Eu tenho 5 partes iguais, que é o meu denominador, e dessas 5, 4 foram pintadinhas aqui de verde. Olha como ficou bonito aqui, né? Vejamos aqui este exemplo, ó. Representação geométrica, né? Lá eu falei desenho, mas a expressão mais adequada é representação geométrica. Eu tenho aqui a fração 5 sétimos.
Primeira pergunta que eu faço é: em quantas partes o meu inteiro foi dividido? Você olha para baixo. 7. Então eu vou simular aqui com um retângulo. Pronto, aqui um retângulo. E aqui a gente tem que procurar dividir em partes iguais, tá certo? Se não ficar bem ajustadinho, porque eu estou desenhando, né? Depois a gente pode dar uma correçãozinha no final aqui. 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer bem aqui, 7. Essa parte aqui a gente vai desconsiderar, tá certo? Pronto, faz de conta que o retângulo foi só até aqui. Pronto, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, essa parte aqui não vale. Tá aqui. Pintar aqui desse jeitinho aqui, tá certo? Essa parte não vale. Pronto, vamos considerar então só essas aqui. Então, para que eu possa representar o numerador, o que eu vou fazer? Eu vou pintar quantas partes? 5, observe, ó. De um total de 7 partes, 5 eu vou pintar. Então tá lá, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, sempre que for dado uma fração para você na forma, né, numérica, e for pedir a representação geométrica ou o desenho, você vai sempre observar essa situação. O número de baixo vai ser o total de partes em que o inteiro foi dividido. Então, se ele tem 7 partes, aqui embaixo tem que ser um 7. O número de cima é 5. O que significa? Que eu vou pintar 5 partes dessas 7 aí. Pronto. Fica assim. Então, daqui para cá, isso aqui é 5. 5 de 7. Ok? Vamos ver aqui, estamos concluindo aqui nossa aula. Então, resumindo o que nós estudamos. Fração é um número, né? A gente obtém a partir de uma divisão. Os elementos da fração: numerador e denominador. Vejamos aqui alguns exemplos, né, de frações que a gente conheceu, né? Temos aqui, por exemplo, esta fração, esta outra, olha aí. Todas aqui são exemplos de frações, certo? Agora vamos ver como se lê essas frações, ó. A primeira, 1/7. Né? A primeira aqui, 1/7. A segunda aqui, 2/10. A terceira, 4/100. A quinta, olha aqui, isso aqui é novidade, ó, 48 milésimos. Quando for mil embaixo, pronuncia-se milésimo, tá certo? E esse último aqui, ó, 5/17, tá certo? A partir do número 11, nós acrescentamos a palavrinha avos na hora que a gente vai fazer a leitura de fração, ok? Então, obrigado pela participação. Espero que vocês tenham aprendido, tá certo? Compartilhem esta aula, inscrevam-se no meu canal e tenham muito sucesso e até mais.